E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Uma mudança geral em tudo. Tem que jogar uma bomba no Vasco da Gama e vamos parar, torcedor, de toda hora tá falando. O Vasco é muito grande. Não, o Vasco foi muito grande. O Vasco é muito grande torcida, mas de dirigente e de estrutura, não é não. Não é não. O Vasco precisa melhorar muito para ser o Vasco que o torcedor quer, do carinho que o torcedor quer. Esse torcedor ele tem que ser respeitado. O torcedor do Vasco está sendo humilhado fora de campo. E o único que chegou junto nesses anos todos é o torcedor. O torcedor tem chegado junto, tem ajudado. Fez uma revolução ano passado, um sócio torcedor. Mas o torcedor está descrente. Então joga uma bomba e não vem com história, não vem com mentiras de campanhas políticas. Vem com mentiras, não se cumprem. E aí eu pergunto, o Vasco está na segunda divisão. Quero saber o que vocês vão fazer. Mantenham o que vocês falaram na campanha política. Mas eu tenho certeza que não vai ser cumprido. Uma boa parte do que se foi. Eu não estou falando só do Jorge Salgado, de todos que passaram no Vasco da Gama. Então o torcedor está cansado, o torcedor está humilhado. Sejam homens, porque os torcedores do Vasco são homens. Salve família vascaína! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Rapaziada, se você não for inscrito aí, dá essa moral, vem fazer parte da nossa família vascaína. Deixa aquele like para estar chegando a mais vascaínos também. E não esquece aqui, ó, de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, rapaziada. Galera, temos dois canais parceiros aqui no Vasco em Família. É o canal Debate na Barreira e o canal Vascaíno da Baixada. Se você não for inscrito lá, dá essa moral, porque o conteúdo é show de bola. É vascaíno ajudando o vascaíno, rapaziada. Galera, comecei o vídeo aí com o Ricardo Rocha, né, falando verdades aí sobre toda essa situação que o Vasco vive. Né, inacreditável, como ele diz ali, que em 12 anos o Vasco cair 4 vezes, isso é um absurdo para a torcida que tem. Então acho que essa confusão política aí, se serviu para alguma coisa, serviu para o torcedor ficar alerta, ficar atento. E ele disse isso no vídeo, eu anotei aqui. Ele fala o seguinte: o torcedor tem que estar alerta a muitas coisas. Uma delas são as gestões que estão tendo no Vasco nos últimos anos. Não é normal, nos últimos 12 anos, o Vasco cair 4 vezes, com a torcida que tem, com o prestígio que tem. Ou seja, não tem como, né, rapaziada, não concordar com ele. Né? Como eu venho dizendo aqui, é pequeno demais a gente reclamar de treinador, de jogador. A gente tem que cobrar de cima. Realmente, quem está complicando o Vasco, quem está fazendo o Vasco passar por isso tudo, são as gestões do Vasco. Alexandre Campelo, Jorge Salgado são sim responsáveis pelo rebaixamento do Vasco. Maiores responsáveis pelo rebaixamento do Clube de Regatas Vasco da Gama se chama Alexandre Campelo e Jorge Salgado. Rapaziada, dentro dessa situação, eu vou trazer aqui também uma matéria que é do Mulambo, né? Claramente ele é um jornalista, mas é Mulambo, que é o Rodrigo Capello, e ele fala dessa situação, né? Do Vasco aqui, ele fala da receita dos Mulambo e do Vasco e compara, mas ele fala o seguinte aqui: o Vasco em nenhum momento nos últimos 20 anos conseguiu um lampejo de reestruturação financeira e administrativa como fez os Mulambo, né? E você vê no campo o resultado disso, é o 4º rebaixamento, e ele diz aqui que não vai ser o último. Rapaziada, é difícil, né, aceitar um cara desse falar do Vasco, né? Mas é pura verdade. Se o Vasco não mudar a mentalidade, a gestão, essa gestão antiga, não vai ser o último rebaixamento. É muito complicado. E por que eu tô dizendo isso, rapaziada? Inclusive o Levinciano, ele fala de uma situação, eu vou ler aqui primeiro o que ele fala. O Rodrigo Capello, rapaziada: o Vasco não consegue fazer dinheiro, não tem receita. São Januário é um estádio envelhecido, que já não gera mais receita. Direito de transmissão hoje já está mais difícil, pois ele já é variável, depende do desempenho em campo. Por que eu vou terminar aqui, rapaziada? Porque o Levinciano, em uma entrevista ao Lance, lá no período eleitoral, ele deu a seguinte
entrevista e falou sobre essa situação de receita. Levin tocava muito nesse ponto, que o Vasco precisava de novas receitas, que o Vasco precisava arrecadar para melhorar, tanto pagar suas dívidas, melhorar dentro de campo, né? O Rodrigo Capello, ele fala aqui que, né, o direito de transmissão hoje é variável, porque depende do desempenho dentro de campo. Ou seja, como é que você vai ter um desempenho melhor dentro de campo com times limitados, com times sem investimento que o Vasco faz? É muito complicado. E o Levin, ele fala o seguinte nessa entrevista: existe uma ligação indireta entre o resultado do campo e a nossa capacidade de fazer receita. E isso não é uma coincidência. Então, o resultado do clube no futebol é consequência direta da sua capacidade de arrecadar receita. Rapaziada, bate mais uma vez na gestão. Não bate em treinador, não bate em jogador. Bate na incapacidade das pessoas que estão lá, principalmente, né? A gente fala das gestões passadas, sim, mas vamos falar de Alexandre Campelo e Jorge Salgado, que são responsáveis pelo quarto rebaixamento do Clube de Regatas Vasco da Gama. Batendo mais nessa situação, rapaziada, a Força Jovem, né, lançou uma nota aqui, hoje mesmo, dia 22/2/2021, às 7h05, saiu aqui na Super Vasco, vocês podem conferir lá. Eu não vou ler tudo porque é uma nota bem grande, mas basicamente eles falam isso aqui: é um triênio de vergonhas. Nos últimos 3 anos, lutamos diariamente contra um inimigo que tentou manipular o rumo da maior torcida independente do Brasil, visando apenas apoio político e se ofendendo mais com críticas destinadas a ele do que ao clube. Intitulou-se Rumo Certo. Galera, convido vocês a ler, porque é legal. É uma nota que fala de muita coisa, fala que ele queria se blindar, né? Como falam aqui no final, estava mais preocupado com críticas a ele do que ao clube, e isso era visível. Não precisa ser a gente ler uma nota da Força Jovem para ver que o Campelo estava mais preocupado com o seu nome do que com o clube, porque se tivesse preocupado com o clube, lá em 2017, no ano de eleição, não faria o que fez. Não faria mesmo o que fez. A gente pode dizer que foi o último legado de Eurico Miranda, foi fazer toda aquela situação, toda aquela bagunça e colocando o Campelo onde estava. Se ele se preocupasse mesmo com o Vasco, ele não seria presidente do Vasco, porque ele não tem capacidade alguma de fazer gestão, de administrar, de levar a marca do Vasco a outros lugares, novas receitas, nada. O Campelo não tinha nada, e como demonstrou isso, acabamos rebaixados graças ao Alexandre Campelo. Rapaziada, vamos falar um pouquinho de futebol, né? Também é importante, como eu botei aí na capa a situação do Ederson e do Everaldo do Corinthians, né? Tá aqui: Corinthians busca clube para emprestar Ederson e debaterá futuro de Everaldo. Vocês podem deixar aí a opinião de vocês também. É uma opinião, não é informação que vai vir pro Vasco, que o Vasco está interessado, é uma opinião minha. 2 jogadores que teriam sim condições do Vasco, não sei de que forma são o salário deles, né, tanto do Ederson quanto do Everaldo, mas são jogadores interessantes. Acho que o Alexandre Pássaro aí poderia conversar com o Corinthians sobre essa situação. O Ederson é um bom volante, começou bem o ano no Campeonato Paulista, fazendo muitos gols de fora da área, um jogador que tem um bom chute, né, é interessante. E principalmente o Everaldo é um jogador que o Vasco não tem no elenco, esse jogador de beirada de campo, não é aquele primor, não faz muitos gols, mas é um jogador que o Vasco não tem. Esse jogador de velocidade, que faz um 1 contra 1, que tenta o fundo. Então são 2 opções aí que eu acho interessante para o elenco da temporada de 2021. Vocês podem discordar de mim aí: Thiago, você é maluco? Vou aceitar a opinião de vocês. Galera, para finalizar o vídeo, o Vasco já está analisando aí a situação contratual dos jogadores, né? Do Vasco, jogadores que estão em fim de contrato aí. Vou citar aqui alguns aqui, que é o Igor Catatal, Marcelo Alves, Léo Gil, Martim Benítez e Neto Borges. Rapaziada, eu ficaria aí com o Igor Catatal e Marcelo Alves, 2 jogadores aí que podem ajudar a gente para a Série B, e não devem ter salários muito altos. Mas Léo Gil e Neto Borges, esquece, vaza, não servem para nada, não jogam nada, são fracos tecnicamente, fracos fisicamente, muita moleza que vem deles. E o Benítez, infelizmente, a gente não vai poder ficar com o jogador. A gente sabe que a receita aí da televisão, da transmissão, né? Inclusive o Ricardo Rocha fala isso,
que é de 100 milhões para 6 milhões, então cai bastante. O elenco do Vasco vai sofrer muito com essa situação. Muito provavelmente Benítez já é certo não ficar, e o Cano também provavelmente não deve ficar no Vasco. Então, rapaziada, vai ser difícil, mas a gente tá aí para continuar torcendo pro Vasco e bater nessa gestão aí que realmente foram culpados do rebaixamento do Vasco. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.